Panorama de mercado dia 2 de julho, quinta-feira, dia importante, com dados econômicos nos Estados Unidos, que mostraram aí um payroll mais fraco do que o esperado. Vagas de emprego geradas ali abaixo da expectativa, teve uma revisão também do mês anterior, mostrando uma geração menor de empregos. Isso trouxe um ânimo muito grande na divulgação dos dados às 9h30, né? A bolsa aqui subiu forte nessa divulgação, as bolsas nos Estados Unidos também na Europa subiram forte, mas ao longo do dia a gente teve um arrefecimento do cenário aí, depois do discurso do Ort lá em Portugal, né, com um tom mais duro, um tom mais hawkish, acabou fazendo com que o Nasdaq especialmente virasse para queda e queda forte, né? O S&P também negativou. A gente teve um discurso ali duro, onde o Warsh diz ali, né, enfatiza bastante a perseguição da meta em 2%, o que pode trazer aí um juros longo um pouco mais forte, tá? E isso obviamente acabou trazendo impacto aí na curva de juros longa, acabou trazendo impacto no ouro, que mesmo diante da realização dos mercados, aí fechando em boa alta de mais de 2%. Então acabou que trouxe uma dinâmica bastante volátil o dia de hoje, com os dados de payroll nos Estados Unidos às 9h30 e depois o discurso do Warsh lá em Portugal. Amanhã é feriado nos Estados Unidos, então também tem essa volatilidade maior aí dos players fechando posição, pré-feriado, né? Feriado de 4 de julho que fez com que fosse antecipado para amanhã na bolsa, então bolsa amanhã fechada, e por conta disso a gente teve essa volatilidade maior no dia de hoje. O Ibov acabou fechando com 0,64% de alta, depois de chegar a estar subindo aí 1,59, né? Então cedeu bem das máximas. A gente segue de uma maneira um pouco mais lateral, né? O que está aparecendo aqui para a gente é que a gente vai continuar vendo o Ibov travado, tá? Nesse range entre 175 e 168. A gente tem média de 200 como um suporte, média de 200 está subindo, a média de 50 como uma resistência está caindo. Então é bem provável que a gente fique com o cenário mais travado aqui no Ibov nesse curto prazo, até porque não tem um trigger relevante, né? Nem no cenário macro, nem no cenário interno. No cenário interno tem um monte de confusão aí por conta do Flávio, da Michelle, das pesquisas. Então a nossa bolsa caiu bastante do topo, é possível que ela fique um pouco mais lateral, um pouco mais travada, indefinida nesse curto prazo, até que a gente tenha novos dados aí, eleitorais ou dados macros que venham a trazer uma possibilidade de reversão nessa tendência indefinida aí no Ibov. O S&P fechou no 0 a 0, teve bastante volatilidade. O S&P chegou a estar subindo 0,77, chegou a estar caindo 0,74 e fechou no 0 a 0 estável, né? A dinâmica segue bastante tranquila no S&P, trabalhando o preço trabalhando acima das médias, né, percentualmente muito próximo da sua máxima histórica, e por enquanto refutando a dinâmica aí de reversão com possível ombro, cabeça-ombro que estava sendo montado ali, não perdeu a média de 50, não ativou, então a dinâmica segue bastante favorável para a continuidade da tendência de alta primária, secundária e terciária que vinha se desenhando até então. O Dow Jones fechou muito bem, com uma alta de 1,14. Então, novamente, a gente tem uma dinâmica das empresas industriais mais fortes contra as techs mais fracas. O Dow Jones renova a máxima histórica intradiária de fechamento, bateu aí 52.903 pontos, fechou quase na máxima 52.900, uma tendência muito clara, muito bem definida de alta, sem estar eufórico. O Nasdaq já com uma queda mais acentuada de 1,61%, voltou a testar a média de 50 períodos. Se vier nos próximos dias perder essa média, a gente vai começar a colocar no radar nessa possível reversão aqui de tendência no Nasdaq com ombro, cabeça a ombro. E no caso, a gente pode voltar a visitar ali a primeira retração de todo o movimento de alta lá nos 27.700 pontos. Juros, tivemos os juros curtos aí cedendo um pouquinho, com dados de emprego mais fracos, né? O 2 anos caiu 4,1 bips, mas ainda uma tendência clara de baixa, de alta, melhor dizer. Os 5 anos caiu 0,7, não teve muita diferença aí, fechou praticamente estável, com topos ligeiramente mais baixos e fundos no mesmo nível, né? Podendo trazer uma reversão para baixo se vai perder a região dos 4,13.
E o 10 anos subindo, subiu 0,2 BIP, quase nada, próximo da estabilidade, mas mostrou bastante força nos últimos dias. E a gente está ainda numa tendência de baixa, mas se esse juros longo vier estressar nos próximos dias, a gente volta a trazer um tom altista para a curva mais longa, média e longa. Isso pode efetivamente trazer uma realização nos mercados. O petróleo, depois aí de uma queda significativa no dia de ontem de quase 3%, chegou a negociar com uma queda de 1,46% e acabou virando para alta, 0,58. É uma região de suporte relevante, né, 70 dólares. Chegou a bater na mínima do dia 70 com 14, né, está caminhando para fechar aí acima dos 71 dólares, mas uma tendência muito clara e bem definida de baixo. Minério de ferro lá em Singapura, né, deixou um candle aí muito feio, subindo, melhor dizendo, 0,94, mas deixou uma sombra muito relevante, muito longa aqui. O minério estava subindo mais de 3%, fechou com menos de 1 de alta, e no aftermarket caiu, né, 0,86%, dando uma ativação a esse candle aí muito ruim, né, deixando uma sombra superior muito grande, podendo aí amanhã fechar em baixa para testar patamar de suporte imediato lá nos 97 dólares. Já os metais preciosos reagiram bem, né? Especialmente a fala aí do Warsh, uma fala mais hawk. O ouro subiu 2,30, voltando a fechar acima da média de 9, mas ainda numa tendência clara de baixa. A prata fechou em alta também de 3,05%, ligeiramente acima da média de 9, mais numa tendência clara de baixa. E também reagiram as criptomoedas, tanto ontem quanto hoje. O Bitcoin subindo 2,30, foi lá fazer um toque ali próximo da média de 21, numa tendência ainda clara de baixa, pode ser só um respiro, né, caiu bastante aí nas últimas semanas. E o Ethereum com uma alta mais relevante, de 5,48% no momento, podendo, né, começar a dar uma impressão aqui, uma leitura de um possível fundo duplo se formando. Vamos ver se efetivamente vai ter força para isso. A tendência ainda é muito clara de baixa, mas a gente pode começar a trazer algum tipo de reversão, né, no Bitcoin, no Ethereum, se nos próximos dias observarmos uma dinâmica forte de recuperação. Seguimos aí monitorando, amanhã deve ser um dia bastante ruim para os mercados, com os índices americanos fechados, de baixa liquidez, então a gente vai ficar bastante atento aí, mas promete ser um dia um pouco mais chato, travado. Vamos ver a partir da semana que vem como o mercado deve se movimentar. Grande abraço a todos, espero vocês amanhã para um novo Panorama de Mercado, valeu!